Se tem uma coisa que praticamente todo mundo nesse mundo concorda é que o Windows 11 é uma porcaria, um bug atrás do outro. Dito isso, houve um dia em que eu já tava de saco cheio dos bugs do Windows 11. Ficava bugando toda hora. Então eu, querendo fazer alguma coisa a respeito de tanto bug acontecendo, decidi buscar alternativas. Foi onde me deparei com um sistema operacional chamado Linux Mint. Dando um resumo breve, o Linux ele é um sistema operacional de código aberto. Ele só deixa você instalar aplicativos de código aberto e ele em si é feito também por código aberto. Assim, existem várias distros, vários modelos do Linux, sistemas diferentes, mas ainda sendo Linux. E o Linux Mint foi um Linux feito para ser um sistema operacional mais fácil ao uso, para pessoas que migram do Windows para o Linux. Não tem aquelas baboseiras de ficar abrindo toda hora o terminal para fazer qualquer coisa. As atualizações são simples. É realmente feito para tornar o acesso de todas as coisas mais fáceis, o mais fácil possível, dentro dos limites, né? Assim eu peguei meu pendrive, coloquei a ISO dentro e pluguei no meu computador. Bootei ali, instalou o sistema operacional e te falar, de início eu tava me deliciando com esse sistema operacional. Que coisa maravilhosa. O sistema não tem bug nenhum, nada trava e a melhor coisa, assim que você instala, não aparece nada na tua tela. Log na Microsoft Office, log no OneDrive, log não sei o que, log naquilo, pague isso, pague aquilo, pague não sei o que. Você quer o Copilot? Já vem instalado, Microsoft Edge, blá 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 blá. Nada disso. Você botou ali o pendrive, instalou e já tá ali pronto pro uso. Que delícia, chegou a babar assim na hora. Não buga, nada trava, não tem os login chato, não tem propaganda na tua cara toda hora. E um problema comum que dizem pro Linux é que é melhor usar com placa de vídeo da AMD. Só que há alguns meses atrás, eles aplicaram sim um port para Nvidia. E o meu computador, ele é Nvidia. E deu para instalar tranquilo os drivers. Tá rodando supimpa ali. E quanto à compatibilidade dos jogos, para quem não sabe, todos os jogos eles são programados para o programa do Windows. Eles utilizam o código do Windows. Mas o Linux Mint, ele usa um código diferente para os programas dele. Ou seja, a princípio não era para rodar os jogos da Steam nele, mas roda não só a Steam como os próprios jogos. E melhor do que no Windows. Para você ter uma pequena noção básica do que é isso, é tipo um item pirateado ser melhor do que o item original. Basicamente o que o Linux fazia? Ele se utilizava de emuladores, como por exemplo o mais utilizado se chama Wine, vinho em inglês. A logo é uma taça de vinho. E o que ele faz? Ele pega os códigos do jogo e transcreve dos códigos de Windows para o código do Linux. Para o Linux então suportar o jogo. Ele transcreve todos os códigos. E mesmo tendo todo esse trabalho extra de ficar processando de novo os códigos e transcrevendo todos os códigos, ainda assim roda melhor do que no Windows. Não era para isso fazer sentido, porque tá tendo ali trabalho a mais de transcrever o código, mesmo assim roda mais liso. Só para você entender o quão lixo é o Windows 11. A meta do pessoal que tá fazendo o Windows 11 é fazer os jogos rodarem tão bem quanto o Linux, que pega e transcreve o código e roda melhor. E a meta deles é rodar tão bem quanto. Chegar ali parecido já é bom pra eles. Entende como isso é maluco? Então, a princípio, temos ali o sistema operacional perfeito, né? Não tem aquelas bugs chato, não tem aquelas propagandas chatas, não tem nada sendo enfiado no seu sistema. Se você quiser, você consegue desinstalar o próprio sistema operacional, que ele não vai ficar te enchendo o saco. Consegue desinstalar qualquer coisa ali tranquilo. Você não vai sofrer para desinstalar Microsoft Edge. E você me pergunta, né? Se você gostou tanto assim do sistema, se ele era tão bom quanto você falava, era tão customizável, era tão perfeito e rodava tudo ali. Então me pergunta, né? Por que diabos eu voltei pro Windows 11? Com todas essas coisas maravilhosas, com esse sistema operacional incrível, sem erro nenhum, por que voltar? E então, senhores, que eu lhes apresento um conceito. E o nome desse conceito se chama monopólio. Sim, é verdade que rodava muito mais liso que o Windows. Que o sistema operacional tinha tipo uns 5 GB e o Windows 11 tem tipo 64 GB. Não faz nem sentido. Mas mesmo assim,
Mesmo o Mint sendo um sistema para facilitar o uso a pessoas que chegaram agora no Linux para não ter que usar tanto terminal, mesmo assim você tem que usar de vez em quando. Ainda tinha que ir lá e abrir o terminal e botar um código que tu viu numa postagem de Reddit há anos atrás, para aventar a compatibilidade com alguns programas, principalmente com alguns jogos de fora da Steam. Jogos esses que na Steam rodavam tranquilo, mas alguns jogos não conseguiam rodar nem abriam, principalmente os de fora da Steam. Também haviam os dentro da Steam, mas eram poucos. Os jogos ali mais famosinhos vão rodar, os menos famosinhos que geralmente não rodavam. Mas os que não tem na Steam, para rodar você tem que achar programas feitos pela comunidade ali para poder rodar. E obviamente rodava tudo lagado, né? Não liso igual os da Steam, que na Steam rodava até melhor, né? Os jogos que rodavam melhor, mas nem todos os jogos rodavam, entende? Isso se deve a uma coisa simples ali do monopólio. Tudo é feito pro Windows hoje em dia, todos os programas são feitos com o código do Windows. Inclusive o editor de vídeo que eu tô usando agora nesse vídeo que você tá assistindo agora, que foi um dos motivos para eu ter voltado pro Windows 11. Eu utilizo um programa chamado DaVinci Resolve, gratuito, que nem tem por que você pagar um editor, de tão bom que esse gratuito é. No Linux, simplesmente por algum motivo que eu desconheço, ele não reconhecia arquivos em MP4. E eu pesquisei, é uma coisa realmente do Linux. O programa não reconhece MP4 no Linux, a não ser que seja a versão paga. Entende como já não vale mais a pena? Aqui no Brasil essas coisas não são baratas. Fora isso, além do editor, teve aquilo que eu falei de que alguns jogos fora da Steam ou não rodavam, ou não abriam, ou estavam completamente lagados, que antes rodavam no máximo, não rodavam nem no mínimo. Inúmeros programas não funcionam justamente por não ser o Windows, porque o Windows se tornou uma coisa tão grande, um monopólio tão grande, que não tem como você competir com ele, porque tudo é feito para ele, e não vai rodar nos outros, porque o código do Windows não é open source, igual o do Linux, que é muito mais fácil de mexer ali. Então é fato que temos ali um sistema operacional melhor do que o Windows, só que como o Windows é monopólio, existem diversos limites do que você pode fazer com aquele sistema operacional. Se tudo é feito para o Windows, nem tudo vai rodar no Linux. Vou usar como exemplo a Google, que é outro monopólio quase. Não sei se eu devia falar quase, é praticamente um monopólio. Por que só pesquisamos coisas no Google? Por que não usamos outras abas de pesquisa? Simples, o monopólio. Não existe possibilidade de outra empresa criar uma aba de pesquisa sequer que se equipare ao Google. Dada a quantidade de dados que eles têm de todo mundo, eles conseguem fazer um sistema de pesquisa muito melhor do que qualquer um. E fora isso, como se não fosse suficiente, se vem um que chega perto, a Google simplesmente vai lá e fala assim: agora você é nosso e eu vou te pagar ali uma licença por mês. Você pode ser usado, só que você ao mesmo tempo é nosso ali. Porque eles vão ganhar mais dinheiro do Google do que com as pesquisas em si. Não existe a possibilidade de ter um pesquisador melhor, entende? Porque já se tem muitas informações ali. Teve alguns erros nessa minha explicação, mas é mais ou menos isso. Qualquer coisa pesquisa aí melhor. Dito isso, o que eu aprendi instalando Linux? Além de que o Windows 11 é uma porcaria. Bem, se você joga com frequência, grava e edita vídeos, não compensa ir pro Linux. Mas, se tudo que você faz são trabalhos da faculdade, ou trabalhos mesmo tipo Word, coisa do tipo, dá pra ir muito tranquilo, é até melhor. Apesar de que o Linux ele não suporta o pacote Office, porque é da Microsoft, existe dentro do Google o Office, tu consegue usar o Office dentro do Google. E outro uso também são laptops que lagam freneticamente. Como eu disse antes, o Windows 11 tem 64 GB. É um sistema muito pesado que fica rodando muita coisa no fundo. Às vezes seu laptop tá lagado pra caramba e você faz assim: não, meu laptop é ruim, meu laptop tá velho. Mas não, é só o Windows 11 cagando com seu computador. Aí você vai lá, bota o Linux e vê que parece um computador novo, não laga mais. Para esse tipo de situação é bom o Linux. Se você não vai usar programas complexos como editores de vídeos, não vai jogar muitos jogos ali que não fujam dos mais conhecidos que vão rodar ali tranquilamente, não vai jogar jogos de fora da Steam, aí o Linux compensa. Porque o sistema é muito leve, ele tem quase 5 GB, 6 GB ali, comparado ao Windows que tem 64 GB. Esses foram os principais motivos pelos quais eu gostei e não gostei do Linux. Mas também foram ditos os motivos do porquê eu fui obrigado a voltar ao Windows 11. E motivos dos por quais talvez você devesse usar o Linux, quem sabe.
E é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Vivam bem e sejam felizes.